Auxílio acidente. Quem tem direito a este benefício? Bom, gente, o auxílio acidente, ele vai ser concedido com natureza indenizatória, como forma de indenização aos segurados, empregado, inclusive o empregado doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial. Portanto, segurado facultativo não tem direito ao auxílio acidente, contribuinte individual não tem direito ao auxílio acidente. E quando que será concedido este benefício de caráter indenizatório a estes segurados? Quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva que, a exemplo das situações discriminadas no anexo 3 do Decreto 3.048, implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Quem que vai avaliar essa situação de redução da capacidade laborativa após a consolidação das lesões será a Perícia Médica Federal. Detalhe que nós não podemos esquecer para a prova. As situações que estão lá no anexo 3, que dão direito ao auxílio acidente, elas são exemplificativas, tá? Portanto, podem ocorrer outras situações que não estão no anexo 3 do Decreto 3.048 e ainda assim causar esta redução da capacidade laborativa, ensejando então a concessão do auxílio acidente. Para a avaliação desta redução da capacidade laborativa, será considerada a atividade exercida lá na data do acidente. Quais são as situações que estão descritas lá no anexo 3 do Decreto 3.048? São várias, tá, gente? Tem situações afetas ao aparelho visual, ao aparelho auditivo, ao aparelho da fonação, situações de prejuízo estético, perda de segmentos de membros, alterações articulares, encurtamento de membro inferior, redução de força ou capacidade funcional dos membros, outros aparelhos e sistemas e doenças profissionais e do trabalho que acarretem esta redução de capacidade laborativa. É interessante que depois vocês olhem antes da prova essas situações. Não acredito que eles cobrem ipsis literis cada uma dessas situações, de cada uma desses conjuntos de aparelhos, enfim, mas fica aí a dica para até mesmo informação e até mesmo algum caso prático que algum amigo, parente possa ter na família. A concessão do auxílio acidente ao segurado empregado doméstico para fins de benefício só ocorrerá para os fatos geradores a partir da publicação da Lei Complementar 150, que lá atrás nós já falamos quando falamos de quem eram os segurados da Previdência Social. A Lei Complementar 150 meio que equiparou o empregado doméstico ao empregado normal, trazendo uma série de direitos, inclusive o direito a benefícios acidentários, como é o caso do auxílio acidente. Então, somente para os fatos geradores, para as reduções, os acidentes ocorridos a partir de 2 de junho de 2015. Não dará ensejo ao auxílio acidente o caso que apresente danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa. E aqui eu vou dar um exemplo clássico. Imagine um trabalhador que trabalha em telemarketing sentado de frente a um computador. Daí ele tem uma incapacidade, um acidente, alguma coisa que ele fica com o pé prejudicado. E por conta desse prejuízo, ele será obrigado de agora em diante a andar de bengala, por exemplo. Bom, houve um dano funcional? Houve. Houve uma redução da capacidade funcional? Houve. Ele não anda mais com a mesma agilidade. Porém, existe uma repercussão na capacidade laborativa? Neste caso, não. Ele não trabalha com o pé.
Então, neste caso, em que pese haver um dano funcional, uma redução na capacidade funcional, uma redução na capacidade de andar, não repercute na capacidade laborativa dele. Não implica em redução do trabalho dele, ok? Então, nesses casos, não ocorrerá a concessão do auxílio acidente. E também no caso de mudança de função, quando ele for readaptado pela reabilitação profissional provida pela empresa como medida preventiva em decorrência da inadequação do local de trabalho. Então, para evitar aquela redução da capacidade laborativa, né, para que o trabalhador ele não seja prejudicado por conta de uma inadequação do local de trabalho, ele é mudado de função ou readaptado e, neste caso, não ocorrerá a concessão do auxílio acidente também. A perda da audição em qualquer grau somente proporcionará a concessão do auxílio acidente quando, além do reconhecimento do nexo entre o trabalho e o agravo aqui é a doença, é a lesão, né, é a condição prejudicial ali do segurado, quando, além disso acontecer e ser provocado pelo trabalho, resultar comprovadamente na redução ou perda da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia. Se ele exerce uma atividade que ele não precisa ter necessariamente uma excelente audição, não vai também ocasionar a concessão do auxílio acidente. Cabe a concessão do auxílio acidente oriundo de acidente de qualquer natureza ocorrido durante o período da manutenção de qualidade do segurado, desde que atendidas as condições inerentes à espécie. Tá? Renda mensal também será baseado no salário de benefício, só que com duas situações distintas. Quando o auxílio acidente ele ocorre, ele é concedido após um período de auxílio por incapacidade temporária, e nós nos lembramos como é calculado o auxílio por incapacidade temporária, com base no salário de benefício, 91% é o coeficiente aplicado, limitado às 12 últimas contribuições. Então, no caso do auxílio acidente, que é precedido do auxílio por incapacidade temporária, o salário de benefício utilizado para a concessão do auxílio acidente, média aritmética simples do salário de contribuição a partir de julho de 94, esse salário de benefício ele vai ser corrigido INPC, lembram? Até o mês anterior ao início do auxílio acidente e será aplicada a alíquota de 50% deste salário de benefício utilizado para a concessão do auxílio por incapacidade temporária, e este auxílio doença vai ser devido até a véspera do início de qualquer aposentadoria, ou se ele falecer antes de se aposentar, até a data do óbito. O auxílio acidente ele não pode ser acumulado com qualquer espécie de aposentadoria. Já pôde lá atrás e a gente vai trazer isso para vocês mais à frente. Quando o auxílio acidente não for precedido de um auxílio por incapacidade temporária, vai ser a mesma coisa que a gente já viu em todos os benefícios. Salário de benefício, 50% do salário de benefício a que ele teria direito se fosse reconhecido o auxílio por incapacidade temporária. Segurado especial, 50% do salário mínimo. Caso o segurado especial contribua facultativamente, e nós já vimos que é possível para ele ter um valor de benefício acima do salário mínimo, vai ser calculado da mesma forma. 50% do salário de benefício que ele teria direito se fosse reconhecido o direito ao auxílio por incapacidade temporária. O valor da renda mensal do auxílio acidente ele vai integrar o período básico de cálculo,
para fins de apuração de salário de benefício de qualquer aposentadoria, e ele vai ser somado aos salários de contribuição existente no PBC. Pessoa recebe auxílio acidente, continua a trabalhar, e nós vimos que como ele tem uma natureza indenizatória, não há problema nenhum, a pessoa vai receber auxílio acidente independentemente de estar trabalhando, soma-se o valor do auxílio acidente com o valor do salário de contribuição, entra lá no cálculo do salário de benefício, lá na média apurada das contribuições a partir de julho de 94. Se não tiver período de atividade ou recebimento de benefício por incapacidade dentro deste período, o valor do auxílio acidente ele não vai ser computado. Ele não supre a falta do salário de contribuição. Neste caso, vai entrar como valor o salário mínimo para fins de cálculo do salário de benefício. Nas hipóteses em que houver a permissão de acumulação do benefício de auxílio acidente com aposentadoria, e isso foi permitido até o ano de 97, tá? O valor mensal do auxílio acidente não integrará o período básico de cálculo da aposentadoria, o que é muito raro a gente ver atualmente. Data do início do benefício e do pagamento do auxílio acidente a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio por incapacidade temporária, independentemente de qualquer rendimento, remuneração auferido pelo acidentado, sendo que ele não pode acumular isso com qualquer aposentadoria. E na data de entrada do requerimento, quando ele não for precedido por auxílio por incapacidade temporária. O auxílio acidente, ele vai ser mantido, tá? Mesmo que você receba um outro salário referente a uma atividade remunerada, ou até mesmo com a concessão de outro benefício, desde que não seja aposentadoria, e ele vai ser pago até se aposentar ou até morrer. O fato de você receber um outro benefício, exceto a aposentadoria, ou continuar exercendo atividade, não prejudica a manutenção do auxílio acidente. Quando que ele vai ser suspenso? Quando, por exemplo, você tem um período de auxílio por incapacidade temporária, a incapacidade temporária ela foi cessada, mas gerou perda na capacidade laborativa, gerando um auxílio acidente. E aí, lá na frente, você volta a ter a mesma incapacidade que gerou aquele auxílio por incapacidade temporária. Neste caso, ao ser reaberto novamente o auxílio por incapacidade temporária que precedeu o auxílio acidente, ele será suspenso até a cessação deste novo auxílio por incapacidade temporária, quando ele será reativado. E quando que ele será cessado? Quando é que ele termina em definitivo? Quando for concedido qualquer tipo de aposentadoria por tempo de contribuição programada por incapacidade permanente, salvo nos casos em que é permitida a acumulação até lá o ano de 97. O auxílio acidente cessado para fins de concessão de aposentadoria, ele pode ser restabelecido. Isso está lá no artigo 355 da Instrução Normativa número 128. Quando que ele pode ser restabelecido? A partir do dia seguinte à data da cessação da aposentadoria por incapacidade permanente, que, como nós já vimos anteriormente, apesar de aposentadoria, como é uma aposentadoria por incapacidade, ela pode ser revista e pode ser cessada. Inclusive, nós vimos que mesmo nos casos onde o aposentado por incapacidade permanente não precisa se submeter à perícia médica, nos casos de completar 55 anos e já ter mais de 15 anos de benefício por incapacidade, ou aposentado por incapacidade permanente e aos 60 anos, ele pode vir a se submeter à perícia médica quando ele achar que está apto a voltar ao trabalho, no caso da concessão do acréscimo de 25% para apuração de fraude ou para subsidiar o judiciário na ação de curatela.
Então, havendo nestes casos a cessação da incapacidade permanente, o benefício de auxílio acidente ele pode ser restabelecido. Também pode ser restabelecido quando da desistência da aposentadoria, o que é previsto lá no artigo 181b do Decreto 3.048, que diz que o segurado ele pode desistir daquele benefício que foi concedido quando ele não fizer o saque da primeira mensalidade, não sacar PIS nem FGTS e requerer por escrito a desistência. Neste caso, a aposentadoria ela será cancelada e restabelecido o auxílio acidente. E também a partir do dia seguinte, a data da cessação do auxílio acidente, quando este for cessado lá na data do início do benefício, lá na sua origem, em decorrência de apuração de fraude. Tá? Então, nestes casos, ele pode ser restabelecido. Também será cessado o auxílio acidente quando for emitida a certidão de tempo de contribuição, que é o documento utilizado para levar tempo de contribuição de um regime para outro. No caso, se o segurado em gozo de auxílio acidente pedir uma certidão de tempo de contribuição para levar para um regime próprio, por exemplo, a CTC, ao ser concedida, gera a cessação automática do auxílio acidente. Neste caso, o auxílio acidente ele vai poder ser restabelecido se esta certidão de tempo de contribuição for cancelada e não utilizada para nenhum fim lá no regime próprio, sendo que a reativação será a partir do dia seguinte à data de cessação do auxílio acidente lá atrás, quando foi emitida a certidão de tempo de contribuição. No caso de óbito, por óbvio, e caso haja um novo fato gerador do auxílio acidente, o segurado pode optar pelo benefício mais vantajoso, vedada a acumulação de 2 ou mais auxílios acidentes. Em relação a essa questão de acumulação, é vedada a acumulação do auxílio acidente, né, com outro auxílio acidente, salvo o direito adquirido, quando o segurado em gozo de auxílio acidente, por conta de uma determinada doença, fizer jus ao novo auxílio acidente, por conta de uma outra doença, de um outro acidente, as rendas vão ser comparadas e o benefício mais vantajoso será mantido. Não pode acumular também auxílio acidente com qualquer aposentadoria, quando a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza ou o início da aposentadoria sejam posteriores a 10 de novembro de 97, data da publicação da medida provisória 1596/2014. Até essa data, era possível acumular a aposentadoria com o auxílio acidente. Daí em diante, não é mais possível, e como nós já vimos, sendo devido um auxílio acidente, quando da concessão da aposentadoria após essa data, o valor dele será somado ao salário de contribuição e utilizado no cálculo da aposentadoria. Não pode também acumular auxílio acidente com auxílio por incapacidade temporária decorrente do mesmo acidente ou da mesma doença que o gerou. Tá? Se você tem um auxílio por incapacidade temporária em decorrência de um acidente de moto, esse acidente de moto deixa uma lesão consolidada na sua mão e você, por conta disso, passa a receber o auxílio acidente. Daí você depois tem um acidente doméstico. Você está lá consertando o telhado da sua casa, cai e a partir daí você tem uma outra redução da capacidade laborativa no pé, por exemplo. Duas causas diferentes. Neste caso, você vai poder ter um auxílio por incapacidade temporária decorrente do acidente da casa e manter o auxílio acidente em decorrência do acidente de moto. Sendo causas distintas, podem acumular. Beleza? E é possível o recebimento conjunto do auxílio acidente com
o seguro-desemprego. Gente, assim nós acabamos de ver todos os benefícios por incapacidade que são previstos na legislação previdenciária. O auxílio por incapacidade temporária, a aposentadoria por incapacidade permanente e o auxílio acidente. Só que esses benefícios, pessoal, eles podem ter uma origem comum ou uma origem de um acidente de trabalho. E a gente precisa entender a diferença desses benefícios de natureza previdenciária ou comum e de natureza acidentária decorrente de acidente de trabalho. Porque isso, além de implicações para o segurado, tem implicações para o empregador também. Por isso nós vamos começar aqui nesse bloco, terminar no outro, falando sobre acidente de trabalho. O que é acidente de trabalho? Nós temos 3 tipos de acidente de trabalho. O acidente típico, o equiparado, acidente de trabalho e o de trajeto. O típico é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou do empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho de segurados especiais. Portanto, a gente já vê que segurado facultativo e contribuinte individual não tem benefício de natureza acidentária, tá? Provocando lesão corporal, perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Então, pessoal, com base nisso, está lá no artigo 19 da Lei 8.213, nós podemos ter um auxílio por incapacidade temporária previdenciário e um auxílio por incapacidade temporária acidentário. Temos uma aposentadoria por incapacidade permanente previdenciária e temos uma aposentadoria por incapacidade permanente acidentária. Temos também um auxílio acidente previdenciário e um auxílio acidente acidentário, apesar de ficar meio que redundante. Por quê? Porque a origem da doença da incapacidade, ela foi originária de um acidente de trabalho. O que também é considerado acidente de trabalho? A doença profissional. E o que é doença profissional? Ela é aquela, pessoal, que é típica de uma determinada atividade, uma determinada categoria de trabalhadores, onde todos aqueles, independentemente de local, da forma como eles executam, eles vão ter uma doença que é relacionada à categoria deles. Vou dar aqui 2 exemplos. Uma é a silicose, que é uma doença típica dos mineradores de subsolo que ficam lá embaixo da terra, respirando poeira de sílica, etc. E aquilo ali, de tanto eles respirarem, chega um momento que fica petrificado lá no pulmão, dificultando a respiração. Então a silicose é uma doença em que qualquer minerador de subsolo, ele vai, mais cedo ou mais tarde, adquirir em decorrência da própria atividade que ele exerce, tá? Então, tem uma outra doença, pessoal, que é muito comum entre os tenistas, chamada de epicondilite lateral, também conhecida como cotovelo de tenista ou tendinite de tenista. Todo tenista, por conta dos movimentos que eles vão fazer típicos do esporte, mais cedo ou mais tarde, eles podem vir a ter essa doença. Então, é uma doença que é ligada a uma determinada categoria de trabalhadores. É a doença profissional. E nós temos também a doença do trabalho, que é aquela adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e que se relacione diretamente com ele, constante, né, tanto a doença profissional quanto do trabalho, na lista elaborada pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social. Um exemplo de doença do trabalho, nós podemos falar em relação a um auxiliar de escritório, por exemplo,
que trabalha dentro de uma empresa ao lado de uma bomba geradora de alguma coisa que faz um ruído estrondoso. Não é uma doença em que todo auxiliar de escritório vai ter, mas especificamente por conta daquela condição especial daquele funcionário específico que está trabalhando ao lado de uma bomba que emite um ruído muito alto, ele pode vir a ter essa doença em função do trabalho. Em casos excepcionais, constatando-se que a doença não está incluída nesta relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência e resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e se relaciona diretamente com ele, a Previdência deve considerá-la acidente de trabalho. E qualquer incapacidade decorrente dessas situações aqui, que são consideradas acidente de trabalho, o auxílio por incapacidade temporária, a aposentadoria por incapacidade permanente ou o auxílio acidente terão natureza acidentária. A empresa, gente, ela tem responsabilidade no uso e adoção das medidas coletivas e individuais para proteger o seu trabalhador. Inclusive, é contravenção penal punível com multa quando a empresa deixa de cumprir as normas de higiene e de segurança do trabalho. A empresa ela tem o dever de prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da atividade ao seu trabalhador e do produto que ele, porventura, venha a manipular. O Ministério do Trabalho e Previdência Social, ele fiscalizará as empresas e os sindicatos e entidades representativas de classe acompanharão o fiel cumprimento das obrigações dessas empresas. Uma vez que nós vimos o conceito de acidente de trabalho, o que é que não é considerado acidente de trabalho? A doença degenerativa, aquela inerente a determinado grupo etário, a que não produz a incapacidade laborativa e a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovado que o resultado, desta doença é por conta da exposição ou contato direto por conta da natureza do trabalho. Por exemplo, digamos que determinado grupo de pessoas em determinada região pegou dengue. Bom, dengue, neste caso, não vai ser um acidente de trabalho. Agora, você tem aquelas pessoas que são os agentes, de saúde que vão lá para poder jogar remédio para matar os mosquitos. E neste caso, como a atribuição dele está inerente a ter o contato, se por um acaso ele pegar dengue, essa será considerada uma doença do trabalho ou uma doença profissional, conforme o caso. Beleza? Equiparam-se a acidente do trabalho. Artigo 21 da Lei 8.213. O acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a única causa, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para a redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exige atenção médica para a sua recuperação. É o que nós chamamos de concausa. Ele não foi a causa única, mas contribuiu para a morte, para a redução ou para a incapacidade laboral. Também o acidente sofrido pelo segurado no local de trabalho, em consequência de ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho, ofensa física intencional, inclusive de terceiro por motivo de disputa relacionada ao trabalho, ato de imprudência, negligência ou imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho, ato de pessoa privada do uso da razão, desabamento, inundação, incêndio, outros casos decorrentes de força maior ou caso fortuito, doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício da sua atividade, o acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local do trabalho e fora do horário do trabalho,
quando ele está executando uma ordem da empresa ou na realização de serviços sob a autoridade dessa empresa, quando ele espontaneamente ele presta qualquer tipo de serviço para evitar um prejuízo à empresa ou proporcionar um proveito para a empresa, quando ele está em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo, quando financiada pela empresa dentro de seus planos para melhor capacitação da mão de obra, independentemente do meio de locomoção, inclusive o veículo de propriedade do próprio segurado, e o que nós chamamos de acidente de trajeto, que é no percurso da residência para o local de trabalho ou do trabalho para a residência, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive em veículo próprio do segurado. E aqui tem um detalhe: se por um acaso o segurado desvia do caminho de casa ou desvia do caminho do trabalho e sofre este acidente, este não será considerado acidente de trabalho. Os períodos que são destinados à refeição, descanso, os momentos onde o trabalhador vai fazer suas necessidades fisiológicas no local de trabalho, ele está sendo considerado para fins de acidente de trabalho no pleno exercício da sua atividade. Portanto, acontecendo algum acidente nestes períodos, nessas ocasiões, também é considerado acidente de trabalho. Não é considerada agravação ou complicação do acidente do trabalho a lesão que, resultante de acidente de outra origem, se associe ou se superponha às consequências do anterior. Lembrando que a origem deve sempre ser no exercício do trabalho ou nessas situações equiparadas a acidente do trabalho. No próximo bloco, vamos continuar falando também sobre o acidente de trabalho e seus efeitos e implicações no que tange aos benefícios previdenciários, tanto para o empregado quanto para o empregador, tanto para o segurado como para o tomador do seu serviço.